É, eu li recentemente, na verdade, eu não posso dizer que foi uma leitura, li e reli, O Homem do País que Não Existe. E é interessante o fenômeno estético que recompõe essa narrativa maunina, de como ela se consagra e como ela ressignifica um fenômeno estético muito interessante para a literatura hispano-americana, se a gente pensar de uma maneira mais ampla, mas não era tão recorrente quando falávamos de literatura brasileira, que é o fenômeno do insólito, né? A presença do insólito dentro da composição, compondo, né, o fenômeno do movimento e da ação narrativa. E isso me chamou muita atenção. Em particular, neste livro, o insólito se estabelece, uma vez mais, rompendo um cotidiano banal, um cotidiano repetido, e insere o leitor e insere a personagem, portanto, dentro de uma outra realidade, né? Dentro de um novo mundo, um mundo para fora daquilo que poderia ser possível dentro do código das condutas e das relações empíricas, assim, vamos pensar assim. Tá? O Homem do País que Não Existe ressignifica, portanto, um fenômeno estético, né, da composição literária maunina, porque ele traz o insólito. Mas eis que nesta narrativa é um dia comum em que um determinado trabalhador precisa chegar ao seu trabalho, mas resolve cortar o cabelo. Então, ele vai parar numa barbearia. E, ao cortar o cabelo, ele pergunta, será que eu posso dar tempo de fazer a barba? Não, dá tempo de fazer a barba, né? Então, esta rotina, né, de um trabalhador, esta rotina de você estar inserido dentro de um contexto social, corriqueiro, vamos dizer assim, né? Joga o leitor num mundo completamente novo, numa significação nova. E que mundo novo é esse? E que abala completamente a estrutura, né, da consciência da personagem dentro da própria narrativa, que eu não estou, o mundo que eu acredito que eu estou é um mundo que não existe. E qual é o elemento deflagrador dessa condição? O pagamento, a hora que vai pagar pelo serviço, o dinheiro, a nota, ela não corresponde com o dinheiro que circula, então, dentro da cidade. Quer dizer, a personagem acha que pertence a um mundo que as demais dizem que não existe. Quer dizer, que mundo é este, né? Então, o fenômeno, o elemento estético dentro da narrativa que desloca, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa palavra, que desloca para o insólito, né? Que vai causar no leitor e causa primeiro na personagem, por consequência no leitor, o estranhamento. Peraí, eu não estou... Como assim? Que país é este? Onde é que eu estou? Porque se essa nota é verdadeira e o outro diz, não, essa nota não é verdadeira. Como é que ele sai de uma tradição literária, de um processo de produção predominante no Mato Grosso? Isso não é uma recorrente nos autores do estado de Mato Grosso, tá? Isso é um ponto. Também não é recorrente numa literatura brasileira. Se nós pegarmos o J.J. Veiga, se nós pegarmos, por exemplo, o Murilo Rubião, que são considerados, né, que pertencem a uma determinada geração da literatura brasileira e que trouxeram o insólito como um elemento estético de composição, essa ruptura do cotidiano mesclada com ironia, mesclada muitas vezes com suspense, com uma linguagem reverente, mas isso não perpetuou, exatamente, essa é a melhor palavra, isso não perpetuou em termos de literatura brasileira, né? Ainda que a gente possa reconhecer aqui
e é este o meu papel como crítica literária, é que o insólito é um fenômeno bastante complexo, e decorrente de uma frutífera literatura oral, memória coletiva. É esse universo em que, no Brasil, ele se acomoda muito bem, né? Todas as narrativas de assombro, todas as narrativas de metamorfose, todas as narrativas. Eis que na literatura erudita, isso é muito pontuado, isso tem um momento muito pontual. E o que me chamou a atenção, desde o Doutor Funério, em relação a Eduardo Maon, é que a narrativa dele resgata, dialoga com essa tradição que ficou lá nos anos 60 e 70 da literatura brasileira. Só que ao reformulá-la, tanto faz Doutor Funério, tanto faz Azul de Fevereiro, Contos Estranhos, e agora, né, esta que apresento, que comento com vocês e que tive o prazer de lê-la até antes do seu lançamento, a gente percebe um aprimoramento estético e uma identidade, se assim posso dizer, entre aspas, estética do próprio escritor. Então, a primeira questão que vem, e foi a que me colocou em choque, é uma discussão identitária, é uma discussão de reconhecimento. Você não ser de lugar algum, né, é uma questão que se coloca. O título já te joga para um questionamento muito forte, né, e muito pesado, vamos dizer assim, da construção identitária. De quem? Do homem ou do país? De ambos. De ambos. Um país que não existe não é só um país que não tem lugar, mas é, acima de tudo, um país que não se constitui como tal, como Estado de Direito, como um reconhecimento. Tá? É por esse caminho de composição estética que Eduardo faz a curva, o Eduardo Maon faz a curva, diz de maneira indireta, né, das grandes questões que norteiam a literatura brasileira, né, dos grandes temas, né, o aspecto ideológico, a questão histórica, a questão identitária, né, os grandes temas tão recorrentes e ainda muito importantes para a própria tradição literária brasileira. Mas também me assusta. Tá aí, se a gente pensar assim, qual seria a primeira reação de um leitor sobre o texto? O susto, né? De você viver a emoção que aquela personagem vive. Peraí, eu saí de casa, era aquela minha casa, era aquela rua, eu ia para aquele meu trabalho. Como assim eu não sou deste mundo, eu não sou deste país? Como assim o meu dinheiro não é reconhecido, você não reconhece? Então, esse não reconhecimento gera um sentimento de angústia no leitor. Um sentimento de angústia, um sentimento de desespero também, que é compartilhado com a personagem. Que Eduardo é uma máquina de fazer histórias, não só porque escreve muitas histórias, nos conta muitas histórias, mas, sobretudo, porque há um requinte, né? Um requinte com a linguagem e um requinte com a percepção histórica, econômica, política de um país que está numa profunda crise. E ele diz de tudo isso de uma maneira indireta, né? E o insólito se transforma nesse grande elemento de composição que retira da sua narrativa esse efeito do realismo direto, né? Esse efeito, essa exigência da data, essa exigência da cidade, essa exigência do lugar onde, essa exigência do bairro, né? Então, ele estrategicamente ele fez uma escolha, né? Como todo autor o faz, ele fez uma escolha de composição. E essa escolha tem nos rendido excelentes narrativas,